com letra bem grande o que eu preciso lembrar aqui, porque o esboço, que eu não estou enxergando bem. Será que eu estou velho? Agora eu vou contar um testemunho. Posso, pastor? Posso, né? Sobre a contribuição. Domingo eu estava... Às vezes a gente, igual o pastor falou que tem uma pessoa passando necessidade, às vezes a gente está aqui na igreja e as pessoas olham e falam, tá tudo mil maravilhas para esse aí, né? Esse aí tá tudo bem. Mas o pastor sabe, a gente tem passado uma certa dificuldade esse mês de janeiro, para a minha atividade é muito difícil. E domingo o pastor falando sobre a contribuição, sobre a necessidade que a igreja está passando para esse momento, né, do aluguel. E eu tinha um pequeno valor na minha conta, pequeno para mim, né, mas era um valor que eu tinha, era o que eu tinha mesmo. Tinha aquele valor um pouquinho mais, falei, vou deixar esse pouquinho mais aqui, só para comprar o pão na hora que eu sair da igreja. Deixei um valor mínimo para comprar o pão. E contribuí com o Pix. Eu fui ao mercado, aí falei, deixa eu confirmar se o valor vai dar para comprar o pão, senão não dá, eu já nem entro, né? E parei no estacionamento, abri o celular para abrir o extrato da conta. E estava exatamente o valor que tinha antes do culto. Aí eu falei, será que no meu Pix não caiu? Aí eu fui olhar no extrato, eu dei a oferta aqui por volta de 15 para 7, 6h45, às 7h45 entrou o mesmo valor na minha conta de um dinheiro que era de um cliente, um valor pequeno que a gente fez um serviço, que pagar no domingo, às 8h45, às 7h45, é Deus ou não é? Era o dinheiro que eu tinha na conta, só aquele valor. Aí eu falei, por que eu não tinha 30 mil na minha conta, 50 mil para dar de oferta? Mas olha que bênção, né? Deus é fiel, Deus é realmente fiel. Mas porque a palavra de Deus diz que é com alegria, não é por obrigação. Então, quando nós fazemos, aquilo que nós fazemos para Deus tem que ser, porque aquilo, a palavra, o pastor falando, e a gente se comove, porque não tem outra fonte, nós não temos, eu sei que ninguém aqui, o que tem é aquela fonte de renda. Então, quando a gente contribui, é com alegria, e o Senhor conhece o nosso coração. É um valor que eu tinha que receber? É, mas eu não estava esperando para aquele momento. Amém? Glórias a Deus. E aí a palavra que Deus me trouxe ao coração vai mais ou menos nesse mesmo sentido, porque eu sei que nós aqui, deve ter algumas pessoas nos vendo na live, quem de nós não precisa de um milagre nessa noite? Alguém está aqui e fala, eu não preciso de nenhum milagre? Agora, quem precisa de um milagre? Todos nós, né? Pergunta para o seu irmão, você precisa de um milagre? Amém? E aí eu tenho uma boa notícia. Aquele que faz o milagre está aqui nessa noite. Glórias a Deus. Então, às vezes, o teu problema é na área física, e aí aquele que faz milagre, ele faz um milagre na área física, na área da saúde. Lá em Mateus 4:23 diz, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando algumas enfermidades, não é? É isso que está lá? Não, curando todas as enfermidades. Então, às vezes, o teu problema, o seu milagre é na área da saúde. Às vezes, você precisa de milagre na área financeira. Eu preciso. Eu sei que outras pessoas precisam. O Deus que faz o milagre na área financeira está aqui. Porque ele fala assim, em Mateus 6:30 e 31. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã lança no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos ou com que nos vestiremos. Nesse capítulo inteiro, se nós pudermos depois ter a oportunidade de ler, Mateus 6, Jesus vai falando sobre várias coisas, dando várias instruções, aumentando a fé dos discípulos, e no final ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se o milagre que nós precisamos é na área emocional, lá na primeira carta de Pedro, que Pedro escreveu no capítulo 5, versículo 7, está escrito assim, lançando sobre ele toda vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lá, há 2000 anos atrás, Pedro já sabia que hoje estaria aqui a Renata, estaria aqui
o Bob, ansioso, preocupado, amanhã tem uma conta, amanhã temos algo para resolver, mas ele falou, lançando sobre ele toda a ansiedade, não só algumas ansiedades, não, toda. Então, não importa qual seja o milagre que você está precisando. Milagre, quando a gente fala em milagre, aí já pensa em um aleijado entrar aqui na cadeira de rodas e sair empurrando a cadeira de rodas. É um milagre. Não é um milagre? Glórias a Deus, porque o Deus do milagre faz esse milagre. Mas o milagre também é o que aconteceu, que eu te contei. É eu dar uma oferta, uma pequena oferta, que era o que eu tinha, e Deus me devolver na mesma hora. Isso é um milagre. Milagre é aquilo que é humanamente impossível de acontecer, mas que o sobrenatural de Deus faz acontecer na nossa vida. Então, o milagre para mim é muito grande. Para você, às vezes, você olhando um milagre que deu, uma pessoa muito feliz porque Deus fez alguma coisa, mas isso aí é tão pequeno. Mas para aquela pessoa, aquilo era tudo que ela precisava e ela não podia fazer com as suas próprias forças. Esse é o sentido do milagre. Então nós vamos ler agora o texto sobre o qual nós vamos falar, que está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, no versículo 1 do versículo 1 ao 7. Nós já ouvimos muitas e muitas vezes pregações sobre esse texto. Eu creio que a gente ouve tantas vezes que eu já nem sei mais se aqui foi falado recentemente ou faz muito tempo, mas eu sei que nós já ouvimos essa pregação, esse texto. Mas se Deus trouxe ao meu coração esse texto, é porque nós precisamos ouvir algo mais sobre essa palavra. Amém? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, no segundo livro do Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam vasilhas, e elas os enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui esta palavra conta um milagre maravilhoso, que aos nossos olhos parece uma coisa assim muito... parece um filme, porque não parece algo real. A gente imaginar um milagre, a pessoa colocando o azeite e multiplicando. Então, mas é um milagre de multiplicação. E Deus gosta tanto de multiplicar nas nossas vidas, que nos 4 evangelhos nós temos o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Nos 4 evangelhos, repete e conta para poder reforçar, para poder aumentar a nossa fé. E o segundo milagre da multiplicação dos pães, repete em Mateus e Marcos, 6 vezes, confirmando que Deus é um Deus que gosta de multiplicar nas nossas vidas. Aí nesse texto, então nós encontramos algumas situações sobre essa história que nós acabamos de ler, sobre esse fato, e que nós vamos conversar um pouco hoje. Eu não vou pregar, nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto. O primeiro ponto que nós encontramos é de uma família, a mãe e alguns filhos, que estava vivendo uma crise, a crise no meio da família. Esta crise especificamente era uma crise que envolvia a parte financeira
e uma parte jurídica, porque naquela época o credor tinha direito de levar os filhos da pessoa como servos. Então era uma situação difícil. E nós, trazendo para as nossas vidas hoje, quantos de nós estamos passando por crises nas nossas famílias? Pode ser financeira, pode ser uma crise sentimental, uma crise jurídica, tantas coisas. E nós vamos pegar a lição que nós vamos aprender nessa noite e aplicá-la às nossas vidas. Porque não adianta nós sairmos da nossa casa, virmos aqui, ouvir a palavra, ir embora e esquecer. A palavra ela é para ser aplicada às nossas vidas. Tudo que foi deixado por Deus foi para o nosso ensino. Então, você vai pegar na palavra de Deus, tudo que foi falado é para nós aplicarmos e vivermos segundo aquilo que nós aprendemos. Hoje, na sociedade, eu creio que aqui tem pessoas desempregadas, às vezes pessoas em dívidas, e nós sabemos que a crise financeira ela é um dos maiores motivos para a separação de famílias. Seja de filhos para pais e do marido para a mulher, porque a crise financeira ela acaba corroendo a estrutura. É ou não é? Alguém aqui já passou por uma crise financeira na sua família, que aquilo foi deixando a situação de um jeito que ninguém aguentava mais, não se toleravam mais? Não é? Já passamos por isso alguma vez? Eu já passei, é difícil, porque uma crise de doença, ela comove o coração do parceiro, dos filhos. Uma crise de outra situação, sempre há alguma forma de entendimento. Agora, financeira, você vai vendo, às vezes começa a culpar um ao outro. Mas nesse caso aqui, a viúva não tinha culpa. O marido dela deixou uma dívida. Nós não sabemos o motivo, não sabemos porquê. A Bíblia não fala o nome dele, não fala o nome dela e não fala o nome dos filhos. Alguns dizem, tem alguns teólogos que chegam ao entendimento de quem pode ser esse homem. Mas o importante é que na Bíblia não fala. Ela era uma pessoa anônima. Talvez é aquela pessoa que estava passando por essa crise, vamos supor que fosse no dia de hoje, chegaria na igreja, está ali, passa desapercebido, ninguém sabe quem é, ninguém viu, ninguém sabe o nome dela. Mas Deus sabia o nome dela. Deus conhecia a vida. E ela tinha uma coisa que nós precisamos ter. Ela tinha um compromisso com Deus de saber em quem buscar. Porque quando nós passamos por crises, quando nós passamos por dificuldades, quando passamos por situações difíceis, às vezes a gente quer procurar em todo lugar. Aquela mulher foi procurar no homem de Deus.